Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião, agora para todo o Brasil por meio do novo sinal em antenas parabólicas. Espalhe esta notícia e veja como sintonizar em nosso site tvhorizonte.com.br. Eu estou conversando hoje com o professor Frederico Piper Pires. Ele é professor do Programa de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós estamos conversando sobre religião e cinema, que é o título do livro do professor Frederico Piper. Frederico, você falava no final do primeiro bloco sobre como se aproximar, né, dessa linguagem cinematográfica. O que pode ser considerado um filme que trata de religião? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode considerar como um filme que trata de religião aquele em que, evidentemente, aparecem símbolos, mitos e aquele aspectos que nós reconhecidamente consideramos como religiosos. Ainda que tenha havido já uma certa discussão em torno disso, porque algumas instituições religiosas tiveram certa dificuldade em reconhecer como religiosos filmes que, apesar de ter essa referência a elementos da religião, não tratavam da mesma forma ou faziam uma leitura como a leitura oficial esperava. Sim. Agora, principalmente ali na década de 70, com um autor chamado Paul Schrader, ele vai depois escrever alguns roteiros de filme com Scorsese. Ele vai desenvolver uma ideia que é de cinema transcendental. Então, para ele, um cinema que pode ser considerado que trate do tema religioso não é necessariamente um filme que vá lidar explicitamente com símbolos, mitos ou aqueles aspectos reconhecidamente religiosos, mas aquele que vai tratar de perguntas existenciais fundamentais ou perguntas fundamentais da existência humana. Então, para ele, por exemplo, um filme que não necessariamente vai lidar, né, com uma figura religiosa, pode ser considerado um filme religioso à medida em que ele trate de angústias, de medos, de esperanças da existência humana. Sim, uma temática que aparece aqui no seu livro, na relação sobre religião e cinema, é a questão da subversão de mundo. O que você quer trabalhar com essa perspectiva? Isso aparece já aqui no segundo capítulo, mas depois a gente vai vendo que é recorrente nessa questão. Essa questão vai ser desenvolvida e me parece que é uma ideia central mesmo do livro e que me chamou a atenção nos filmes, né, que eu acabei tratando, é de mostrar em que medida a religião ela não é somente construção de mundo. É claro que isso a gente percebe, né, a religião ela dá sentido à vida das pessoas, as instituições, os valores são construídos muitas vezes a partir de pressupostos religiosos. Mas a ideia era mostrar em que medida também a religião subverte certos mundos já constituídos. Quer dizer, uma experiência religiosa, ela não só é aquilo que te dá chão, mas muitas vezes é aquilo que te tira o chão, te tira o apoio, né? Então, a ideia era mostrar como que esses filmes, então, chamam a atenção para esse outro aspecto da religião que normalmente é negligenciado, né? Assim, eu já citei, né, o Freud, o Berger e o Mircea Eliade, que são autores, por exemplo, que pensam teorias da religião, eles até reconhecem, né, a religião constrói sentido, esse sentido é um pouco frágil e tudo mais, mas eles nunca dão uma atenção maior a justamente esse momento dessa subversão desse mundo, quando esse mundo pode desabar ou ser subvertido por meio da religião, da experiência religiosa. No seu livro você apresenta análise de seis filmes, né? Um deles já no final do livro, é o Teorema do Pasolini. Isso. Apresente para nós assim, o que é fazer análise de um filme, né? O que é pensar a relação religião e cinema, por exemplo, a partir de Teorema. Pois é, o Pasolini é um cineasta, ele também era poeta, né, bastante controverso, e me chamou a atenção no filme dele duas coisas. Em primeiro lugar, quando a gente assiste o filme pela primeira vez, ele causa um certo desconforto, porque ele não é um filme que tem uma linearidade, não trabalha com uma estrutura narrativa, por exemplo, como usualmente nós estamos acostumados, né? E ele também não tem explicitamente, aquilo que eu disse anteriormente, uma referência religiosa. Ele não é um filme considerado nessas classificações como religioso.
Tanto é assim, e aí eu entro no segundo aspecto, que quando eu comecei a ler a fortuna crítica que há em torno do filme, né? Quer dizer, o que os críticos disseram sobre ele, muitas vezes se destacava o filme como uma espécie de crítica social, crítica à burguesia, e em nenhum momento se aludia ou se mencionava a questão da religião presente aí. E para mim, assim, desde a primeira vez que eu vi o filme, não foi com a intenção de analisá-lo, foi por interesse mesmo, por diversão, vamos dizer assim, já tinha me chamado a atenção esse elemento da religião ali presente no filme. E aí eu me perguntava, bom, mas como é que ninguém percebeu ou que esses comentaristas não notaram esse aspecto religioso muito presente? Sim. E foi então a partir daí que esse filme me chamou a atenção, eu me interessei por ele. E ele também tem um papel interessante aqui, porque essa ideia de subversão de mundos, da religião como subversão de mundos, está muito presente nesse filme, talvez com mais claramente do que, inclusive, nos anteriores. Inclusive, você coloca, isso é um dos capítulos em que isso aparece como subtítulo, né? E exatamente você coloca aqui a religião e a desconstrução do mundo, ou sobre a religião do deserto. Isso. Porque, assim, o filme do Pasolini, ele narra a história, é uma família burguesa de Milão, eles recebem um visitante na casa deles, a gente não sabe de onde vem esse visitante, quem ele é, o que ele vem fazer, nada, não nos é dada nenhuma informação adicional sobre ele. Ele simplesmente chega, ele acaba seduzindo todos os membros dessa família, e aí ele recebe, então, por meio de um mensageiro, e aí você começa a perceber umas certas alusões à religião, né? O mensageiro se chama Ângelo, né? Dizendo que esse visitante tem que se retirar, ele tem que ir embora, e à medida em que ele vai embora, ele anuncia a sua partida, cada um dessa família faz uma espécie de confissão, dizendo que anteriormente à visita, antes da visita dele, eles sabiam quem eles eram, tinham uma identidade bem constituída e tudo mais, mesmo que a vida fosse muito vazia, e que agora eles perderam. O que eles vão fazer depois que ele partir? E esse visitante então parte, e aí o restante do filme entra nesse terceiro momento em que cada membro dessa família vai tentar encontrar de novo a sua identidade, quer dizer, vai tentar se reestruturar. Sim. Né? Então, nesse sentido, que me parece muito claramente, essa ideia de subversão de mundo está muito clara nesse filme. Né? Presente aí. Você tem oferecido curso sobre religião e cinema na Federal de Juiz de Fora? Agora, depois do livro, eu estou pensando, para mim, assim, a parte mais complicada de pensar um curso e mesmo pensar um livro, alguma coisa em torno disso, é a escolha dos filmes, né? Isso é a parte um tanto mais complexa, porque além de você ter uma variedade de filmes muito bons, a minha perspectiva não é só tentar comentar os filmes, mas também é perceber relação entre eles. Então, isso exige um trabalho assim de escolha. Então, estou nesse processo de levantar e de pensar alguma coisa para trabalhar a relação entre religião e ficção. Quer dizer, o cinema também pensa muito o que é esse trabalho da ficção. E, por outro lado, a religião, em alguma medida, também lida muito com o fantástico, com aquilo que não é o real, né, o mítico. Então, a ideia seria tentar ver como é que seria possível pensar e articular essas duas ideias, né, que estão presentes tanto na arte como na religião. Bom, então o telespectador pode ficar atento ao site do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Só colocar então lá no buscador, né, essa expressão e tem acesso ao site para aguardar aí, então a notícia de um futuro curso do professor Frederico, ou então procurar pelo livro Religião e Cinema, uma publicação conjunta da Fonte Editorial e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você pode participar do sorteio de alguns exemplares do livro Religião e Cinema, escrevendo para o e-mail da nossa produção, que é religare@tvhorizonte.com.br. Escrevendo então para religare@tvhorizonte.com.br, você pode participar do sorteio do livro do professor Frederico. Fred, eu vou agradecer muito a sua presença aqui e a sua gentileza, né, em vir de Juiz de Fora para gravar aqui em Belo Horizonte
conosco. Sucesso para o seu trabalho. Obrigado pelo livro e pela reflexão que você traz aqui para o Religare. Ok, eu agradeço a oportunidade e espero que o livro também possa ser de prazerosa e útil leitura, né? Sem dúvida, quem uma se leitura interessar muito por ele. agradável, é verdade. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.